Olá, tudo bem? Está começando mais uma entrevista aqui no Seu Direito MT. O tema de hoje é sobre uma prática muito comum, principalmente nas redes sociais. É sobre perfis fakes, que através disso acontece o estelionato sentimental, que é mais conhecido como golpe amoroso. Para falar mais sobre isso, hoje eu recebo aqui a advogada Carla Raquel. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Geisiane. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Nas redes sociais é muito comum a prática de perfis fakes. Esses perfis, normalmente, a pessoa que cria já com intenção de aproximar de alguém. E essa intenção, ela não é imediata. Normalmente, ele cria algumas situações para atrair, normalmente, mulheres que têm algumas características. A maioria delas são viúvas, solteiras e muitas vezes carentes. E essa característica é a que faz as mulheres caírem nos golpes do estelionato amoroso? Exatamente, Geisiane. Essas mulheres carentes, muitas vezes são mulheres de mais idades também, que há muito tempo não se envolve, ou então às vezes estão num relacionamento que era abusivo e chega aquela pessoa com aqueles recadinhos, destilando elogios para elas que normalmente elas não recebem, é aquela hora que elas estão mais suscetíveis a cair, até mesmo nesses perfis fakes, como você mesmo trouxe. E algo que deve se observar é a conversa. O diálogo normalmente começa sempre com elogios, com educação, né? E o cara, muitas vezes, ele não insiste no encontro presencial. O relacionamento começa mesmo pelas redes sociais e até por aplicativos de namoro. Exatamente. Hoje, com a era da informação, a tecnologia é muito acessível e as redes sociais em crescimento, né? Cada dia uma rede social nova sendo criada. Esses estelionatários, eles estudam o perfil da vítima. Ele não chega em qualquer pessoa para aplicar o golpe, não. Eles fazem todo o estudo, montam a situação até conseguir ganhar a confiança. E como você mesmo disse, o relacionamento ele não começa de forma pessoal. Geralmente é o virtual até a pessoa querer conhecer aquela pessoa. E daqui a pouco você continua aqui acompanhando a nossa entrevista, que nós vamos falar se esse tipo de estelionato ele é crime ou não é. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a entrevista do Seu Direito MT. Hoje o assunto é sobre estelionato sentimental. Em Cuiabá, saiu uma decisão recentemente, a primeira, em que um homem ele foi condenado a pagar danos morais e materiais à ex-companheira por ter feito empréstimos no nome dela. Doutora, esse tipo de caso, ele enquadrou no estelionato sentimental. E por que ainda é muito pouco as pessoas que recorrem à justiça? Infelizmente, Geisiane, as pessoas ainda têm vergonha. A vergonha impede elas de ter acesso, de denunciar, de fazer um boletim de ocorrência, de fazer a exposição. Primeiro começa a exposição na família, depois a exposição entre os amigos e depois até essa exposição onde a justiça coloca à disposição a informação e a pessoa também se sente ali constrangida de até ter o seu nome muitas vezes divulgado, que não é o caso dessa decisão. A gente sempre preserva as iniciais do nome da pessoa, mas essa situação acaba sendo constrangedora e impedindo a pessoa de buscar a reparação
na esfera civil. E até porque a pessoa que cai num golpe desse, ela passa pela frustração. Depois da frustração, é claro que os parentes próximos sempre têm aquela conversa. Como você foi cair num golpe desse? Como que você não percebeu um golpe desse? Mas quais são as principais características que a pessoa deve ficar atenta se ela está entrando num golpe, se está sendo vítima de um golpe amoroso? A primeira característica, na verdade, começa com um pedido de dinheiro, um empréstimo, né? Os estelionatários nunca vão chegar e falar assim, me dá um dinheiro. Eles vão pedir emprestado. Porque eu estou numa situação financeira complicada neste momento. Porque eu preciso pagar uma conta. Se eu tivesse numa situação melhor, eu não teria que passar por isso. E sempre se colocando como vítima e que está envergonhado de pedir o dinheiro emprestado. Então, a primeira característica que tem que ficar atento é os pedidos constantes de empréstimo. Geisiane, a gente tem que deixar bem frisado isso aqui, que é empréstimo, não pode ser doação e nem presente. Se for doação ou presente, não característica. E a mulher, ela tem que ficar também atenta com relação aos prints das conversas, porque quando ela está ali na conversa, ela não está percebendo do golpe, mas os prints das conversas são alguma das formas dela acionar a justiça e ter isso como prova? Exatamente, hoje os prints estão a nosso favor, é um meio de prova hábil a provar, porque às vezes ali, através da conversa, você vai colocar, olha, me pediu várias vezes, sempre com a mesma conversa, que era um empréstimo, que estava em dificuldade financeira, que ficou desempregado. Então, uma das principais provas hoje é os prints das conversas no aplicativo. Teve uma decisão também recente em São Paulo, em que um homem foi preso, acusado de aplicar mais de 500 mil reais em várias mulheres. E a idade dessas mulheres que chamou a atenção são normalmente de 55 anos a 75 anos. Então, essa também é uma característica de mulheres que são mais propícias a cair nesses golpes? Sim, geralmente são mulheres mais velhas se relacionando muitas vezes com homens mais jovens. E aí eles se aproveitam dessa situação para deixar a vítima ali mais exposta, mais vulnerável e conseguir até arrancar mais dinheiro. Mas não quer dizer que sejam só homens mais jovens. Homens mais velhos também continuam aplicando o golpe. E tem uma informação também que é relevante sobre a questão dos homens que caem nesse tipo de golpe, porque só reforçando a informação, não é um golpe que é praticado só em mulheres, mas mulheres também praticam esse golpe, só que não tem nenhum registro, principalmente nas delegacias, de homem que caiu nesse golpe. Justamente, as mulheres ainda são mais corajosas nesse sentido. Os homens se sentem mais acanhados, mais envergonhados, mas também não estão livres de caírem no golpe das mulheres estelionatárias. Hoje no Brasil não há nenhum registro de homens que foi buscar a reparação na esfera civil em relação ao estelionato sentimental, mas acontece e muito. E com relação também à prova na justiça, além dos prints, o que mais que a pessoa pode conseguir provar na justiça que ela foi vítima desse golpe? Assim que a pessoa toma conhecimento que caiu num golpe de estelionato, a primeira coisa que ela deve fazer é um boletim de ocorrência, ir até a delegacia, explicar toda a situação, o nome da pessoa, levar as conversas. O primeiro passo é o boletim de ocorrência, é o famoso BO. Em seguida, ela tem que tirar os extratos bancários, que muitas vezes foi transferência, às vezes foi o cartão de crédito que o estelionatário usou dela e ela pagou, tem ali as faturas, as conversas, tudo que ela conseguir juntar de prova é necessário para ela ir buscar essa reparação civil. Em Cuiabá ainda pouco se fala sobre esse assunto. Será que é mais por conta de vergonha que as pessoas não conseguem mais falar sobre esse assunto? Fala um pouco sobre esse assunto? Então, ainda é um assunto novo, né? Nossa Constituição era de 88, ela tem 31 anos apenas, e o estelionato sentimental, a primeira vez que ele foi tratado com esse nome foi numa decisão de Brasília em 2015. Então, são só 5 anos, é recente. Em Cuiabá mesmo, nós só temos uma decisão do nosso TJMT, o nosso Tribunal de Justiça, tratando a respeito do caso, e por ser uma decisão recente, algo recente ainda sendo inserido na sociedade, onde as pessoas estão tomando conhecimento desse golpe, é que ainda é pouco usado, ainda muito pouco buscada a reparação na esfera civil. E esse tipo de golpe ainda ele não é tipificado na lei como um crime? Não.
Infelizmente, ainda não tem amparato no Código Penal. Apenas 171, que é o estelionato normal, o estelionato simples, que não dá cadeia, não dá nada, é uma pena muito branda, que acaba nem levando a coibir essa prática. Mas com o avanço, né, da nossa legislação, eu tenho certeza que com as reformas que vem sofrendo, logo também a gente já vai ter o estelionato sentimental tipificado, porque tem ficado muito comum. Doutora, esse fato de afastar da família dos amigos também é uma característica de uma pessoa manipuladora, até porque se ele conseguir afastar, ele não vai conseguir que outras pessoas intrometam nesse tipo de relação. Alguém pode alertá-la de que ela está sendo vítima, ou alguém pode instruir a pessoa a conseguir outras informações com relação à pessoa. E essa manipulação também é uma característica da pessoa quando ela está dando esse golpe do estelionato amoroso. Exatamente, ela sempre vai procurar afastar a pessoa do conhecimento, vai tentar afastar ao máximo do convívio dos amigos, porque os amigos às vezes não estão com os olhos fechados, igual a pessoa que está dentro de um relacionamento. Então o fato de tentar alertar, de abrir os olhos, de falar, toma cuidado com essa pessoa, talvez não seja quem você está pensando que ela é, vai, querendo ou não, já levantar um alerta ali para a pessoa. E é coisas que o estelionatário não quer que aconteça. Igual essa decisão que aconteceu em Cuiabá, é de uma reparação. Como que a pessoa ela consegue essa reparação através da justiça? A reparação civil, ela na verdade, ela busca a reparação material, que é o dano material, e o dano moral. O dano material é o prejuízo que a pessoa obteve. Às vezes é com compras no cartão de crédito, muitas vítimas também às vezes até tirou um carro no seu próprio nome para o estelionatário e ficou ali com o nome restrito, está arcando com toda aquela situação, às vezes entrou numas dívidas que ela não consegue sair. Então a reparação material que a gente busca na esfera civil é essa, que é o estelionatário arque com as dívidas que ela criou em nome da vítima. E a reparação moral é aquela atingindo a moral, atingindo a honra da pessoa. A frustração. Ela se sentiu lesada. Muitas vezes essas pessoas que passam por esse tipo de golpe, ela tem que procurar um psicólogo. Muitas vezes tem que procurar até mesmo um médico psiquiatra, porque ela ficou tão frustrada, ela criou às vezes até uma síndrome de pânico, não quer mais se relacionar. Então, assim, toda essa situação criada pelo estelionatário, ela pode ser reparada na justiça. Não tem como ela ser totalmente reparada porque o dano já foi causado, mas de alguma forma a gente busca compensação através do dano material e do dano moral, que todos os juízes que receberam essas ações de reparação civil do estelionato sentimental, eles condenaram o estelionatário em dano moral. E é muito demorado na justiça ou depende de cada caso? Depende de cada caso, do valor da ação, do tipo de golpe aplicado. Às vezes, se é um golpe que foi de um valor menor, a gente pode acionar o juizado especial, que são aquelas causas de pequenos valores, e aí a ação vai correr mais rápido, porque o rito dele é menos complexo. Mas se é uma ação de natureza, o valor da causa é muito alto, aí tem que correr pelo rito normal e aí pode levar de 2 até 3 anos, até mais, se houver recurso. Mas o que as pessoas não podem deixar é de buscar essa reparação. Tá ok. Nós continuamos no próximo bloco a entrevista falando sobre estelionato amoroso e você acompanha no próximo bloco sobre como acionar a justiça depois que você cair nesse golpe. É rapidinho, a gente já volta.
Estamos de volta com a entrevista do Seu Direito Mato Grosso, hoje falando sobre estelionato amoroso. Doutora, tem um caso aqui que fala sobre o homem que foi condenado a indenizar uma mulher que ele conheceu no Tinder e aplicou um golpe. A mulher contou na ação que conheceu o réu com quem teve relacionamento por meio do aplicativo e, aproveitando-se de sua fragilidade emocional, ele solicitava quantias e alegava que somente firmaria compromisso sério perante amigos e familiares quando conseguisse emprego. Aqui mostra um comportamento muito habitual, que é a chantagem. Isso também é algo que a pessoa não deve cair, ela deve ficar atenta quando ela vê que ela está sendo chantageada, ou seja, eu vou fazer isso se você me mandar passagem, eu vou conhecer sua família se você me mandar o dinheiro, eu quero tanto firmar um relacionamento com você, mas eu não tenho dinheiro para comprar as alianças. Esse daí são alguns tipos de característica quando ele quer mesmo que a pessoa caia no golpe dele. Sim, ele já impõe a condição. A condição é sempre o se. Se eu tivesse emprego, se eu conseguisse ir até a sua família, o se. E a pessoa, por estar tão envolvida naquele relacionamento, ela acaba ali depositando dinheiro, ela acaba criando aquela expectativa em cima daquele relacionamento que ela, de forma espontânea, ela vai dando aquele dinheiro. Mas é sempre bom lembrar, tem que ser empréstimos e a pessoa, geralmente o estelionatário fala, depois que eu conseguir o emprego, eu vou devolver. Então é sempre com aquela promessa de empréstimo que depois que ele melhorar a situação, depois que ele conseguir o emprego, depois que ele conseguir conhecer a sua família, depois que ele conseguir algo, ele sempre vai estar ali ressarcindo a vítima daquilo que ela está empregando naquele relacionamento. Então é sempre impondo condição. E nessa decisão aqui, por exemplo, ela fala da fragilidade sentimental. Mas para o golpista chegar ao ponto dele conhecer a pessoa, ele vai induzindo nas conversas do dia a dia. Não é direto. Essa é uma característica que deve muito prestar atenção, porque não é imediatamente. Adicionou, por exemplo, conheceu a pessoa no Tinder, começou a conversar com ela, mas sem ela perceber, ela vai dando dicas, vai dando característica da vida dela. E depois ele vê qual é o tipo de golpe que ele vai aplicar. Exatamente, é a confiança. A primeira característica do estelionatário é ganhar a confiança. A partir do momento que ele ganha a confiança da vítima, ele vai conseguindo informações, que ele vai jogando artimanhas para conseguir com que a própria vítima dê todas as informações possíveis de conta bancária, do emprego, de quantos ganha, remuneração. Então, assim, através da confiança, o primeiro perfil que ele busca na pessoa é ganhar a confiança. Ele estuda o perfil. A situação do estelionatário, ela é toda montada. Ela estuda o perfil primeiro da pessoa, ela vê se vai conseguir tirar a vantagem daquela pessoa e a partir do momento que ela consegue ganhar ali a vantagem, a confiança da pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai se aproximar. E cada vez mais a proximidade com a vítima é que ela consegue aplicar os golpes maiores. E está crescendo tanto que hoje em dia existe um grupo de pessoas, digamos assim, para dar esse golpe. Exatamente. Hoje na internet já existe o grupo dos golpistas, para você ver. É onde eles se reúnem para aprender a aprimorar os golpes que vão dar nas pessoas. E hoje uma forma das pessoas descobrirem se tal não caindo em algum tipo de golpe, a gente fala que é aqueles chavões, né? Aquelas palavras sempre de elogio, são sempre as mesmas. Eles utilizam as mesmas palavras. Se você for lá e digitar naquele site de busca, você vai ver que todas as vítimas que caíram em golpe, os golpistas, os estelionatários usaram as mesmas palavras. Eles se passam sempre como um Dom Juan, né? A mulher se sente amada, a mulher se sente protegida, fala, nossa, agora realmente encontrei o homem da minha vida. Exatamente. E ele, buscando essa proximidade com a vítima, esses elogios, ganhando a confiança, ele obtém a vantagem da vítima e até coloca em outro relacionamento real dele. O que mais acontece é isso. Ele sustenta o relacionamento dele, aplicando golpe na pessoa, na vítima. E nós falamos no bloco anterior sobre esse golpe que não é aplicado somente em homens que aplicam em mulheres, e também há em mulheres que aplicam nos homens. Só que muitas pessoas que caem nesse golpe não procuram a delegacia. Justamente elas não procuram pela vergonha. Às vezes o homem tem aquele ego maior, quer preservar, né, a sua identidade, não quer muitas vezes que os amigos ficam sabendo que ele caiu no golpe de uma mulher, porque às vezes o homem, ele
ele é conquistador, né? Ele tem aquele espírito conquistador, então ele acha que ele está conquistando a mulher, quando na verdade a mulher é que está aplicando um golpe nele. Então ele fica ali constrangido, vergonhoso, acanhado e acaba não buscando a reparação, que é muito importante. A internet ela veio para trazer vários benefícios, só que a internet ela trouxe também várias situações de golpes, porque são vários tipos de golpes que as pessoas caem na internet. Então, doutora, é importante ressaltar que as pessoas tenham essa cautela no momento em que ela vai se relacionar nas redes sociais, nos aplicativos, e vamos só reforçar quais são essas principais características que a mulher ou o homem deve ficar atento para ele não cair nesse golpe. Justamente, Geisiane, deixando, antes de responder a sua pergunta, que você mencionou rede social, a gente tem que ficar muito cuidadosos com aquilo que a gente posta, o lugar que a gente está, as coisas que a gente compra, colocar muita informação à disposição dos estelionatários, porque, como eu disse, eles selecionam as vítimas e através do perfil da vítima é que eles aplicam o golpe. E geralmente os estelionatários são aquelas pessoas intelectuais, muito inteligentes, se mostra muito inteligente, muito culto, mas na verdade o quê? Ele ganhando a confiança, ele vai tirar a pessoa do convívio social, ele vai ali criar uma redoma em volta da pessoa, para quê? Para que ela não tenha acesso a outras pessoas. Então, a característica principal deles é essa, tirar a pessoa que está inserida na sociedade, inserida na sua família, para poder isolar ela, para poder aplicar o golpe. E hoje em dia, quais são os golpes mais comuns que as mulheres têm caído com relação ao sentimento amoroso? A maioria são empréstimos, né? Mas algumas pagam até passagem de viagem, né? Exatamente. As passagens, quando o namoro é a distância, as passagens, a hospedagem, a alimentação, e tem casos que tem mulheres até pagando pensão para o filho do estelionatário. Porque se você não pagar a pensão do meu filho, você é preso, como que a gente vai casar? É sempre a promessa do casamento. A promessa do casamento, ela não é crime, mas se ela tiver aliada a obter a vantagem, a tirar, diminuir o patrimônio da vítima, ela é um estelionato também. E por que não é crime esse tipo de estelionato? O estelionato sentimental não é crime porque ele não é tipificado pelo Código Penal, somente o estelionato normal, 171. E hoje, com o avanço, né, a gente vem falando da nossa legislação, ele vai ser abarcado logo pela legislação penal. E a gente faz, na verdade, a interpretação extensiva, aplicando o artigo 171 do Código Penal para o estelionato sentimental. Mas a principal penalidade que o estelionatário hoje ele sofre é na esfera civil, tendo que ressarcir nos danos materiais e também arcar com os danos morais, aquele que ele causa na vítima, o abalo emocional. E no caso dos perfis fakes, fica até difícil para a própria justiça conseguir reparar esses danos, né? Porque se a pessoa está com a foto falsa, o nome é falso, ela se relacionou somente pelas redes sociais. Nesse caso fica muito mais difícil, né, doutora? Com certeza fica muito mais difícil, porque aí quando há essas ações que descobrem que o perfil é fake, tem que enviar um ofício para a rede social, se for o Facebook, Tinder, Instagram, para eles quebrarem o sigilo, o fazer uma investigação, para saber da onde que foi criado aquele perfil, para ir fazer a investigação. É muito mais difícil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de relacionamento à distância. Está na moda, mas o cuidado então tem que ser redobrado, porque os estelionatários estão cada vez mais se apropriando dessas situações para poder chegar até a vítima. Nesses casos dos perfis fakes, o primeiro passo é a pessoa, então, de qualquer forma, procurar o boletim, fazer o boletim de ocorrência, porque aí a polícia que vai dar todo o seguimento para conseguir descobrir o que está por detrás daquele perfil fake. E o número é grande, né? Sim, com certeza, né? A primeira medida que a pessoa tem que fazer é comunicar à polícia e aí buscar os seus direitos na justiça, porque senão o boletim de ocorrência ele vai ficar ali parado, ele vai ser apenas mais um dado para poder ser levado em consideração, mas hoje não tem punição na esfera criminal para o estelionato sentimental. A única reparação que a pessoa pode buscar é na esfera civil, dano material e dano moral. Cadeia ainda não dá para isso. Infelizmente, né? E evitar cair no golpe. E ainda não tem, por conta disso, por conta da falta das pessoas buscarem a delegacia, não tem nenhum registro. Qual é a região que mais tem esse tipo de golpe? Quais são as principais vítimas? Por exemplo, as idades. Tem uma pesquisa que fala que a maioria de mulheres entre 50 a 65 anos, mas por região ainda não tem. A gente ainda não tem esses dados porque, como eu disse para você,
é muito novo ainda sendo tratado estelionato sentimental, então a gente tem poucos dados e as pessoas buscam muito pouco isso. Então não tem dados muito específicos que é na região sul, na sudeste, no centro-oeste. A gente só tem o dado que o primeiro caso foi em Brasília, onde houve um golpe de R$101 mil, um golpe alto, e que a vítima buscou essa reparação e foi dada até mesmo pelos desembargadores lá do TJ do Distrito Federal essa colocação de estelionato sentimental. E já que os golpistas eles estão se formando, é interessante também que as vítimas comecem a se buscar, porque para que elas se ajudem, seria interessante, se ainda não existe, né, que elas possam montar um grupo e elas ali trocar as informações. Comigo aconteceu dessa forma, com você, porque juntas elas podem até conseguir uma reparação na justiça, né? Com certeza, já existe, pelo que eu entendi, em Brasília, onde houve o primeiro caso de estelionato sentimental, as mulheres já se mobilizando para poder criar esse grupo. E também aconteceu também tem um outro grupo entre as mulheres do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, porque elas sofreram golpes pelo mesmo estelionatário. Então elas criaram um grupo para poder se proteger e ajudar mais mulheres. Tá bom, doutora Carla, muito obrigada pelas suas informações, por esse tema tão relevante que ainda é pouco falado, né, aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo essa informação que é de grande relevância, como você mesmo colocou. Muitas mulheres, muitos homens, né, caindo no golpe do estelionato sentimental, mas ainda se sentem constrangidos, sentem vergonha de buscar na justiça essa reparação. Se você está passando por essa situação, se você já caiu nesse golpe, aproveita a oportunidade, aproveita a informação e busca essa reparação. Isso aí, obrigada mais uma vez. Então, procura uma delegacia se você foi vítima de um golpe desse e faça a sua denúncia. E por hoje nós ficamos por aqui na entrevista do Seu Direito MT. Você confere essa entrevista também no site tvmaisnews.com.br. Por hoje é só, até a próxima.